CIEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar então o livro Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira e pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Sabemos que Leon Denis, como faz o prefácio, colocou a doutrina espírita nessa magnífica obra. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da caridade, ou melhor, a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé é o item 11. Para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizados as promessas do Senhor? Portanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimentos tereis e, por consequência, que amor? Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo. O Deus bom, o Deus justo, com os benfeitores espirituais desta casa de amor, nós, encarnados e desencarnados, para estudarmos a doutrina espírita. E hoje, o livro Memórias de um Suicida. Rogamos a assistência dos nossos bons espíritos, dos benfeitores da nossa casa, como o irmão altivo, o diretor espiritual do CEAP, o nosso Baltazar, nosso Antônio de Aquino, nosso médico, o Dr. Erma, enfim, em nome da coluna de espíritos que sustenta o CEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, da nossa irmã Ivone, do Camilo, de Maria Santíssima, em nome do amor, do nosso amor, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, é que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos continuar, iniciar o nosso estudo. Mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes e que Jesus abençoe então a nossa manhã de estudos. Nós estamos na página... Onde é que nós estamos? Não é. Estamos aqui na página 213. No meu livro, no de vocês é 110. Alguém me perguntou, falei que era 110. No teu, que é igual ao meu, 213. Uma vez, isso. Ele está falando aqui do nosso Agenor Penalva, não é? Os arquivos da alma. Ele está estudando aqui do nosso Agenor Penalva, que eles estão visitando. Ele disse que esse espírito, ele estava preso então lá na torre,
Ali ficava, é um local na colônia que ficam os piores, vou dizer piores porque são perigosos, né? Espíritos, e ele fazia parte de uma pequena falange, ele era chefe dessa falange, homicida, suicida, responsável por uma série de crimes, e ele estava preso já há 38 anos. Eles pensavam encontrar ali um monstro ciclópico, né? Aquele que tem um olho só na testa, né? Uma coisa horrorosa, e viram apenas um homem, aparentando 40 anos, né? E a dona Ivone aqui descreve o espírito, né? A roupa, a mesma roupa que ele desencarnou, e já havia 100 anos que ele estava desencarnado, há 38 anos ele estava preso, né? Há 100 anos ele viveu aqui na Terra. Então descreve a calça de tergal, a camisa de manga comprida, como era a moda na época, e uma pessoa fina se vestia. Mas o interessante é que estava ali uma marca de sangue, né? O sangue ainda borbulhava. E a mente, como é que fica a nossa mente, né? No seu peito, que ele se suicidou, atingindo o coração. Então, eu acho que é isso. Nós vamos continuar aqui, que agora ele vai falar dele, né? Aí, o que nós temos que lembrar também é que ele estava preso, mas era visitado diariamente pelo padre Anselmo de Santarém, né? O coordenador. Era levado a ele ali o Evangelho. Ele tinha que ler e fazer uma resenha, não é? E quando eles estão vendo no momento que o padre vai visitá-lo, entrega o Evangelho. Ele se levanta para receber o padre o saúda, ele senta, não responde, né? Só dá o bom dia dele lá para dentro. E aqui a gente vai começar a conhecer quem é esse espírito, quem foi esse espírito. Foi aqui que nós paramos. Vamos lá então? Senta aí, Luiz. A Dilane não veio ainda, então vamos lá. Está na página 213. Eu vou começar lendo aqui. Uma vez que este pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? Que vai ser dele? E por que obtém, apesar da má vontade manifesta, mestre de tal valor, lições profundíssimas como as que presenciamos, ao passo que nós outros, que nos dispomos a trilhar do futuro de boa mente, com os vossos conselhos, mal vislumbramos esses iniciados que tanto nos agradam, e nem conseguimos sequer um texto onde aprendamos as leis que nos regerão daqui por diante, quanto mais apetrechos de escrita. Essa foi a pergunta feita, né? Como é que nós que estamos aqui de boa vontade, nos transformamos, não tivemos mestres tão elevados como esse, como esses que está sendo dirigido aí a lição ao Agenor Penalva, como Olivier de Guzman, o chefe daquela região, daquela torre ali, daquela instituição. Aí ele vai responder aqui. Mas a gente também não pode esquecer, 213, é digno de nota, eu não comentei, nós vimos na aula passada, que é aguardado, né, na época lá, em que ele estava preso, aguardado de qualquer momento uma ordem superior, fazendo com que ele fosse banido do planeta Terra. Estava sendo dado a esse espírito a última chance. E Maria, mãe de Jesus, a responsável pela colônia, intercedeu junto a Jesus por esse espírito criminoso, voltamos a dizer,
perigoso. Vamos ver as qualidades dele, os adjetivos, né, dele. Está aqui. Deixa eu ver aqui, para que a gente não deixe. Olha aqui. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados, pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas, que não nos admiraríamos ver chegar de uma hora para outra ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia expiar o débito que na Terra requeririam séculos. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica, que repugnaria a caridade ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, e ao qual preferiria, primeiramente, esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadi-lo ao arrependimento, assim como à regeneração, servindo da grande ternura e piedade de que só ele pode dispor. Eu reli aqui, na página 210, o tamanho, a gente viu, eu sei que nós vimos bem, nós destrinchamos bem, mas isso tem que ficar na nossa cabeça e no nosso coração gravado. Porque apesar dessa ficha criminal, Maria intercede junto a Jesus por ele. Ó, Maria intercedeu por este infeliz junto ao seu divino Filho. Enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão da caridade e do amor, e de que formos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Então, um espírito criminoso, com essa ficha que a gente viu, vejam o amor de Jesus, o amor de Maria, pedindo a máxima caridade para com ele, a máxima paciência para com ele, fazer de tudo para ele não sair do planeta Terra, porque seria muito doloroso. E na semana passada também nós falamos que nós não imaginamos o que seja a dor num planeta inferior à Terra. Um planeta inferior à Terra é um mundo primitivo. Nós não imaginamos. A tal ponto que eles, no decorrer da lição, os guias dizem assim, seria melhor, pode ser que seria menos doloroso ele ficar no orbe do planeta, ó, nem chegar a reencarnar. Só a vibração do planeta vai fazer com que ele expie o que levaria séculos aqui na Terra, em pouco tempo, os seus erros. Então, olha, a gente então não tem ideia do que seja um planeta inferior à Terra, a gente não tem ideia do que seja esse sofrimento. Aí é que está o ranger de dentes, né? Como é que chama ali, como é que é a expressão? Prantos e ranger de dentes. Prantos e ranger de dentes. É isso aí que Jesus se refere. É esses lugares. E ele pede a máxima paciência. Então, por que eu enfatizo isso? Aí vem uma pessoa aqui na casa. Vem a nossa amiguinha ali, a Selma, que todo mundo conhece, né? Selma vem todo dia aqui, toma suas cachaças, chega aqui, dá ordem, não é? Dá ordem, usa o nome do seu Newton, exige. Se a comida não estiver boa, ela reclama, né? Ela quer o que ela quer. Exige o dinheiro do cigarro, né? Os R$2. Se não der, tem problema. E a gente não vai ter paciência? A gente tem, que quem está nos ouvindo em casa, é uma moça que daqui a pouco ela chega aí para tomar o cafezinho dela. Mas normalmente a gente não quer ter paciência com o outro. Não quer ter paciência
com o filho, com a esposa, com o marido, com o vizinho, E olha a paciência de Maria. Tanto que sabiamente, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, Jesus diz, perdoai, ensina-nos, né, pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas. Então a gente quer perdão das ofensas, porque a gente sabe que erra. E meu Deus me perdoa. Como a gente pede perdão? Mas ele mostrou, ó, Deus perdoa sim. Ele vai compreender. Na mesma medida que você perdoar o outro. E todo mundo tem um problema conosco e nós, todo mundo não, muita gente tem problema conosco. E nós temos problemas com os outros. Somos imperfeitos. Somos imperfeitos. A gente precisa entender isso, um pouquinho de paciência com o outro. Ter paciência, ser solidário, ter amor, não é ser conivente com o erro do outro. Não é isso. Não é ser conivente. É você entender o outro, ele está no momento dele. O que eu vou fazer? Não adianta. Não adianta eu conversar com a porta. Não adianta. Tem gente que tem um termo que a gente usa, né? Teimoso feito uma porta. A porta não escuta, a porta não obedece, a porta não... Mas a gente tem que ter paciência. Se a gente está junto dessas pessoas, é porque tem que ter paciência. Então, diante de um criminoso desse, Maria intercede a Jesus. Jesus, né, faz de tudo para ele melhorar. Envia o melhor técnico lá, o Olívia de Guzman, para cuidar dele, o padre. Aí o espírito vai e pergunta, né, um desses que estão ali visitando, acho que é o Camilo, poxa, a gente já está aqui, querendo aprender, querendo melhorar, para a gente não tem isso? E esse camarada tem tudo isso? Essa foi a pergunta, o fundo foi esse. Creio que um pouquinho de ciúme, né? Vamos lá ver a resposta do espírito. Vai lá. Foi concludente a resposta e não se fez esperar. Em primeiro lugar, esclareceu o padre Anselmo, não devias esquecer que sois enfermos a quem somente agora concederam alta do hospital. E mais que havendo ingressado apenas 3 anos nesse abrigo... Então vamos de novo. A gente está aqui aprendendo a ler, a fazer tudo. E mais que havendo ingressado... Tem uma vírgula aí, vai lá. Porque senão a gente não entende. E mais que... Isso. Havendo ingressado apenas 3 anos neste abrigo, não passais de recém-chegados, que nem mesmo concluíram o reajustamento psíquico. Tal flagrante diferença, aliás, se patenteia nas vossas mútuas condições, que não admitem sequer um confronto para discussões. Não vos admireis, portanto, que esse que acolá observamos obtenha o que parece merecido. Vossa época de iluminação virá a seu tempo, e não perdereis para esperá-la. Olha só o que ele está dizendo. Ele, como é que ele colocou aqui? Não vos admireis, portanto, que esse que acolá observamos, que é o Agenor Penalva, obtenha o que parece imerecido. Não, ele precisa disso. Você precisa, às vezes, de tomar um remédio menos forte. Às vezes você tem que tomar um remédio mais forte. Às vezes um antibiótico. Às vezes uma infusão você tem que tomar, dependendo da doença. Como é que você vai tratar um câncer, né? Você vai tomar lá o remédio, o rituximab, por exemplo, um remédio que a Lourdinha tomou na veia para combater aquele mal. Mas outros tomam um melhoral, a coisa fica boa, né? Ali, na verdade, todos estão doentes. Ele está no estado mais grave, vamos colocar assim, né? Ele está no estado mais grave, precisa de um remédio mais forte. E disse para os outros, olha, vocês também vão chegar a ter esse tipo de remédio, calma. Ele agora está precisando muito, mas vocês vão ter. Vamos lá, continua aí. Há 38 anos ingressou Agenor Penalva nesta torre, e só agora concorda em aplicar-se a um indispensável estudo de si mesmo para acatar a lei e minorar a situação própria que lhe vem pesando amarguradamente. Vamos aí, para eu não esquecer, porque a gente vai lendo tudo, eu vou esquecer. Vamos destacar aí.
Ele está preso há 38 anos. Pô, é tempo, né? 38 anos. E só agora ele aceita. Somente agora que ele concorda em aplicar o remédio, em ouvir o que o padre vai levar. Só agora. Ia falar com ele, não quero saber de nada disso. Devia ser assim. Some daqui. Eu estou preso aqui. Cadê a caridade de vocês? Não é assim que a gente ouve? Cadê o meu livre-arbítrio que vocês tanto falam? Me solta. Ele não colocou aqui essas palavras, mas a gente subentende isso. Não precisava colocar. E nessa ele ficou 38 anos. Até que resolveu, tá bom, eu vou me submeter ao tratamento de vocês. Né? E pelo modo dele cumprimentar, quando entra lá o padre, né? A gente viu na aula passada, a gente vê que ele ainda está, e nós vamos ver aqui como é que ele está duro mesmo de coração. Vai lá, Luiz. De outro lado, justamente devido à inferioridade moral de que se rodeia, necessita de maior vigilância e assistência do que vós, cujos pendores para a conversão à luz muito bem auguram para o futuro. Trabalho prolongado tem requerido o endurecimento do coração em que se entrincheirou aquele pecador, temeroso qual se sente das consequências futuras dos desbaratos que converteram em trevas a sua vida. Fora mesmo necessária a perseverança paternal de um Olivier de Guzman, afeito ao trato com os nativos do norte e semibárbaros do oriente, a fim de convencer o grande transviado que aí tendes ao encorajamento para a emenda. Voltará a ele muito breve a reencarnação. Encontra-se excessivamente prejudicado em suas condições mentais, para que seja lícito conduzir-se a situações de verdadeiro progresso. Então vamos lá. Ele já está com medo das consequências daquilo que ele fez. Está com medo. Tá? Aí ele diz aqui, foi necessário um espírito que foi acostumado, quando na Terra, a lidar com os bárbaros do Oriente, né? Cadê? Onde é que está aqui? Fora mesmo necessária a perseverança paternal de Olivier de Guzman, nativos do Oriente e semibárbaros do Oriente, de convencer o grande transviado. Com nativos do norte, do norte e semibárbaros do Oriente. Então ele estava acostumado a lidar com esses espíritos para lidar com esses espíritos mais rebeldes no mundo espiritual. Então tinha que ser um espírito que tivesse firmeza, conhecimento e amor no coração. As três coisas, porque senão não vai. Vamos lá. Continua. Só uma existência terrena longa, dolorosa, operando-lhe decisivas transformações mentais para alijar da consciência sobrecarregada de sombras considerável bagagem de impurezas, permitir-lhe-á ensejos para novos traçados na rota do progresso normal. Olha, vai ter aqui sendo na Terra, a reencarnação, uma reencarnação dolorosa. Continua. E é a fim de convencê-lo satisfatoriamente a tal resolução, sem jamais obrigá-lo. É no intuito de prepará-lo para a aquisição de forças suficientes para as pelejas ardentes que enfrentará nos proscênios terrestres, que assim o detemos, procurando moralizá-lo o mais possível, reconciliando-o consigo mesmo e com a lei. Se o não fizermos, sua próxima e inevitável reencarnação tornará ao mesmo círculo vicioso em que tem degenerado as demais, o que absolutamente não convém a ele e tampouco a nós outros, visto que por sua reeducação nos responsabilizamos perante a mesma lei.
Então vamos lá, vocês que chegaram agora, a gente está estudando o livro Memórias de um Suicida. Você tem em casa? Tá. De 8 às 9 horas a gente estuda a Memória de um Suicida. Às vezes a gente passa um pouquinho. E você já leu o livro? Vocês já leram? Já. Então a gente está no capítulo em que ele está cuidando do Agenor Penalva, que estava preso lá no mundo espiritual, naquela colônia, há 38 anos. E somente agora ele concordou em receber as orientações dos diretores da casa. Então, criminoso, homicida, suicida, chefe de uma pequena falange de obsessores. Então, você está só relembrando. E era um espírito tão endurecido que coloca aqui a Dona Ivone com o Camilo, que já aguardava a qualquer momento uma transferência dele da Terra para um planeta inferior à Terra, o que seria uma dor imensa para ele. Aí nós estudamos aqui bastante semana passada, hoje a gente só passou por cima, rapidamente, para relembrar o que estudamos na semana passada, que ele... depois dá uma olhadinha ali, vê quem está ali, por favor. Tem alguém mexendo ali em cima na cozinha. Só dá uma olhada. Ele poderia ser... A gente falou que não imaginava a quantidade de dor, a quantidade de dor, não, a gente se dispersa, né? A dor que um espírito sentiria saindo da Terra para o mundo primitivo. A gente não consegue compreender, aquilatar o tamanho dessa dor. E eles estão fazendo de tudo para evitar o banimento dele. Aí está dizendo aqui, agora, o que eles estão fazendo com a Agenor Penalva, tá? Então vamos lá, continua aí, Luiz. Continuai, porém, observando o que se passa em seus aposentos. Prestando seguidamente a máxima atenção, fomos surpreendidos com acontecimentos que se desenrolaram com precipitação, os quais, por sua natureza altamente educativa, merecem ser narrados com especial carinho. A um gesto do preceptor, vimos que o paciente levantou-se a fim de acompanhá-lo submissamente. O que é o preceptor? Hoje em dia a gente não tem preceptor, usa pouco essa palavra, né? Mas antigamente o preceptor é aquele que educava o filho, e normalmente eram pessoas da alta sociedade, né? Nero teve o seu preceptor. Quem foi o preceptor de Nero? No outro dia eu estava lendo. Hã? E ele mandou matar o preceptor. Nero era danado. Danado. Ah, tá. O preceptor é um filósofo conhecido. Coloca aí no seu... Vê aí rápido. Por que você já não viu ainda? Rapidinho aí. Preceptor de Nero. Eu sei. Está na ponta da língua aqui, não sei. Eu sei que o preceptor de Alexandre o Grande foi Aristóteles. Está vendo? O preceptor de Alexandre o Grande foi Aristóteles. O preceptor de Nero. Vocês são muito mole. Se eu pedir a minha filha para fazer isso assim, com 5 anos de idade, ela já tinha visto. Hã? Sêneca. Hã? Sêneca. O grande Sêneca. Sêneca. Sêneca não era qualquer um. Não é qualquer um. Não vou falar de Sêneca aqui. Então vocês vão procurar saber quem é Sêneca. Foi o preceptor de Nero. E Nero se suicidou, né? Nero se suicidou. Nero mandou matar a própria mãe, né? E abriu o ventre para ver o que tinha dentro, né? Onde é que ele... Era bonzinho. E depois se suicidou. Que Jesus o abençoe, né? Jesus o ajude, onde quer que ele se encontre. Só o amor de Jesus para entender uma alma dessa, um espírito desse, que toma decisões equivocadas na vida. E Oliver de Guzman,
E o padre Santarém, que está ali com ele, é o preceptor, quer dizer, é o educador dele. Então ele se levanta submisso atrás do seu preceptor. Continua, Luiz. Como tocado por influências irresistíveis, caminharam ao longo da galeria extensa onde se localizavam as prisões dos obrigados Olivier à frente. Penetraram, dentro em pouco, espaçosa sala, espécie de gabinete de experimentações científicas. Dir-se-ia um tabernáculo, onde mistérios sacrossantos se desvendavam. O que é um tabernáculo? É um lugar que guarda as coisas sagradas, né? Não é isso? Rápido aí, com o dedo aí, tabernáculo. Vocês são muito mole. Quando eu perguntar a vocês, é autorizada a consulta, é prova com consulta. Sêneca foi um filósofo histórico, um dos mais célebres advogados, escritores intelectuais do Império Romano. Ele mesmo. Nascimento 4 a.C., na Espanha. Tabernáculo. Habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra de Um lugar sagrado. Pronto, resumidamente, né? É isso daí. Então, a sala dele era um tabernáculo. Olha, é o Olivier de Guzman. Penetraram dentro em pouco espaçosa sala, espécie de gabinetes de experimentações científicas. Dir-se-ia um tabernáculo onde mistérios sacrossantos se desvendavam. Continua. Afirmando. Se desvendavam, afirmando ao observador o quanto conviria a aprender e progredir em psiquismo, para se tornar merecedor da herança imortal que o céu legou ao gênero humano. O citado gabinete mantinha-se perenemente saturado de vaporizações magnéticas apropriadas, a finalidade para que agora organizado, Mas para que fora organizado, as quais suavemente emitiam fosforescências azuladas, tênues, sutis, quase imperceptíveis à nossa visão ainda muito débil para as coisas espirituais, e absolutamente invisíveis à percepção embrutecida daquele que nelas penetrava a fim de submeter a operação conveniente. Então vamos lá. Isso aqui vamos trazer para nós aqui. Então, lá no mundo espiritual, apesar de estar no mundo espiritual, tinha um lugar apropriado, adequado, saturado de vibrações pertinentes ao trabalho que seria realizado, que ele não percebia, a Genopenalva, e mesmo os outros que estavam assistindo percebiam palidamente, certo? Na nossa casa, todo o ambiente de estudo, de trabalho é preparado para receber as pessoas que aqui vêm, tanto encarnado quanto desencarnado. Então imagina uma sala de cura. O trabalho, vocês não imaginam o trabalho que dá imantar uma sala, principalmente quando essa sala é utilizada para outras finalidades. Então a sala de cura a gente só usa para cura. A gente entra ali, a gente sente a vibração diferente em torno da casa. Quando a gente usa ali a sala do dispersivo, que também é preparada para o trabalho do passe dispersivo, que é uma antessala da sala da cura, aquela sala é utilizada para evangelização, aquela sala é utilizada para trabalho de desobsessão. Então, a cada trabalho muda a preparação. Aqui o salão, ele é preparado para os estudos como estamos fazendo hoje. Hoje é um estudo dirigido aos irmãos suicidas. Daqui a pouco nós vamos estudar o Evangelho. Então há toda uma ambiência que atenda às necessidades daqueles que possam estar aqui assistindo a reunião, que nem todo espírito suicida pode vir aqui. Ou com certeza os que estão
na enfermaria específica e de lá estão ouvindo e nos vendo, nos assistindo. Enfim, qual a importância da gente saber disso? Porque a gente tem que ter cuidado quando entra nesses ambientes. A gente tem que ter cuidado quando entra na casa espírita. A gente tem que, o trabalhador da cura, ele tem que entrar na sala de cura ou da desobsessão com muito cuidado. Ele precisa se preparar um dia antes para esse trabalho. Não é chegar da rua e com a cabeça tumultuada e atrapalhar. É por isso que trabalhador às vezes sente dor de cabeça, passa mal. Não é para passar mal, não é para sentir dor de cabeça. Você pode até registrar a dor do outro, que a gente registra. Agora, você ficar passando mal é porque você estava invigilante. Ah, o espírito do fulano pulou para mim. Já ouvi muito isso. Veio e eu não estou aguentando aqui. Certamente, não vou dizer nem provavelmente, o trabalhador, e eu estou falando de trabalhador. Aí dizem que a gente é rígido aqui. Eu acho que nós somos muito pouco rígido. Tinha que ser muito mais rígido. Não faz mal. A gente quer qualidade, a gente precisa de qualidade. Não de quantidade. Aí o trabalhador diz assim, o espírito eu vi, saiu dali, grudou aqui na minha coluna, no meu pescoço, enfim, qualquer lugar que seja. Com certeza você vai cuidar da pessoa, se ela tiver com o espírito junto dela, ele vai dizer assim, você que vai cuidar de mim? Você estava falando mal do vizinho ali fora. Você já abriu uma brecha para ele. E não tem como os guias impedirem isso. Isso é um ensinamento para você. Você estava pensando mal, você estava criticando a própria casa. Por isso, a gente está sempre estudando, repetindo a mesma coisa. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar atento. A gente precisa se educar. Então, a sala é preparada para isso. Nós somos os colaboradores, nós somos enfermeiros de Jesus. Olha, a gente precisa honrar essa deferência. Enfermeiros de Jesus. Eu preciso estar vestido com a túnica nupcial que a gente aprendeu lá. E o que é essa túnica nupcial? É o pensamento, é o sentimento, é a postura. Nós orientamos que as pessoas que vêm tomar o passe, porque quem vem está doente, mas algumas exigências, alguns alertas a gente dá a eles. Para naquele dia ter uma alimentação mais frugal, não fazer uso de bebida alcoólica, não fumar, né? Pelo menos não falar mal de ninguém naquele dia. Está escrito ali no cartão. Se ele faz isso, o problema é dele, não vai ter lá a eficácia que ele tanto precisa. Mas nós que temos conhecimentos não podemos fazer isso. A roupa adequada, aí vem a moça tomar um passe, com um shortinho curto, ou com um decote grande. A gente vai e orienta, não pode. Nós já fizemos, para não fazer as pessoas voltarem para casa, a gente tem ali uma roupa, uma blusa que a gente bota nela, né, para esconder o peito ou baixar um pouco a calça. Tudo bem, a gente tem essa tolerância. Veio a primeira vez, não sabia, mas a gente orienta. A segunda vez, ou coloca uma roupa adequada ou vai voltar em casa para trocar de roupa. Como que você entra num ambiente desse com a perna de fora? Aí você vai aguçar o olhar dos outros. Olha o que acontece. Ah, mas a maldade está no olho daquele que vê. Mas não tem como você não ver se você está mostrando a perna, se você está mostrando o seio. Né? O homem normalmente se veste adequadamente, mas vamos lá, vem de chinelo de dedo para um trabalho desse. Né? Você tem que ter a postura física, a roupa, a interna, você tem que se arrumar. Ninguém vai na igreja de biquíni, vai? Mas se você deixar, vem de biquíni aqui. Então a nossa obra social, nós temos aqui 4 anos de obra social. Foi difícil implantar a regra, mas nós fomos rígidos desde o primeiro dia. Elas vêm direitinho, não é, Heloísa? Mas vinha como se fosse para uma festa.
E vinha por causa da comida, por causa da cesta, por causa daquilo tudo. Nós fizemos com que elas entendessem que aquilo, a parte material, era consequência. A finalidade era a educação moral, a educação espiritual. É o que nós fazemos aqui. Então esse ambiente aqui preparado para atender o Agenor Penalva é o mesmo que é preparado na sala de cura, na sala de desobsessão, nas salas de evangelização. Cada uma com um fluido adequado, na sala de estudos. Aí a gente tem que ter o cuidado para não entrar aqui tomando café, comendo. Aqui não é lugar da gente comer, não é lugar de tomar café, de beber refrigerante. É lá fora, tem lugar lá. Está improvisando uma cantina lá fora. Nós colocamos aqui no início, onde é a odontologia. Mas não deu certo, nós tiramos. As pessoas não entenderam, então nós tiramos, acabamos. Quando puder, faz lá fora. Já está há algum tempo que a gente improvisa lá fora. Por causa do ambiente. Isso é respeito aos espíritos, respeito ao trabalho que não é nosso. Todo trabalho mediúnico pertence aos espíritos, aos guias, e não a nós. Nós somos instrumentos e precisamos ser o melhor instrumento possível na mão deles. Poucas pessoas entendem isso, mas ser mais claro do que eu estou sendo, né? Eu acho que é impossível. Então vamos lá, continue aí. Sobre um tablado polido, como cristal, via-se uma cadeira estruturada em substâncias que igualmente se assemelhavam à transparência do cristal, mas pelo interior da qual perpassava um fluido azul fosforescente, como sangue que corresse pelos canais arteriais de um envoltório carnal, desde que fossem acionados botões minúsculos, quais pequeninas estrelas, que se apresentavam num conjunto de todo estranho aparelhamento. À frente da singular peça, congênere daquela existente na sala de recepções do hospital, onde assistíramos ao fenômeno do nosso próprio desprendimento da organização material, retrocedendo mentalmente até a data do suicídio, sob a direção de Teócrito e assistência de Romeu e Alceste. Destacava-se um quadrângulo de cerca de 2 metros, fulgurante qual espelho, placa fluido-magnética ultrassensível, capaz de registrar em sua imaculada pureza a menor impressão mental ou emocional de quem ali se apresentasse, e a qual vimos ensombrar-se gradativamente à entrada de Agenor, com seu hálito impuro a houvesse embaciado. Então ele está falando de um aparelho. Era uma cadeira, mas que era um aparelho, né? Já como cristal, branca, translúcida, corriam os fluidos azulados e tal. Ele vai sentar ali. E colocou semelhante àqueles que nós vimos lá no início, para eles voltarem à memória, e lá eles voltaram até o momento que se suicidaram, até o momento do nascimento, para que eles se vissem como espíritos imortais. Quer dizer, é um aparelho que vai ajudar ele a rever o passado, né? Fazer a regressão de memória. Vamos lá, continua. Insofrido e curioso perquiri, pondo reparo no aparelho e descuidando-me da discrição que conviria conservar. Ainda bem que ele era indiscreto, né? Que aí ele faz as perguntas que a gente ia fazer, né? É porque cada um tem a sua função na história. Né? Ele vai e pergunta tudo, às vezes ele é deseducado, toma um passa fora do espírito, mas como é importante para a gente, que também estamos nesse mesmo patamar, né? Vamos lá. Dir-se-ia um gabinete de fenomenologia transcendental? Qual a utilidade disto, padre? Racionais bem. Raciocinais bem. Raciocinais bem. Com efeito, trata-se de um sacrário de operações transcendentalíssimas, meu amigo. O aparelhamento que vedes, harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares,
cujo magnetismo exercerá a influência do ímã. É uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica, com que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos, as recordações, os atos passados que se imprimiram nos refolhos psíquicos da mente e que, pela ação magnética, ressurgem como por encanto, dos escombros da memória profunda de nossos discípulos para impressionarem a placa e se tornarem visíveis como a própria realidade que foi vivida. Ficou bem claro a descrição? Vocês estão sem o livro? Deu para acompanhar, né? Então, foi bem clara lá o aparelhamento. É exatamente isso, para rever o passado. Um frêmito de terror sacudiu nossa fibratura psíquica. O primeiro ímpeto que tivemos, ouvindo a resposta sucinta quanto profunda em sua vertiginosa amplitude, fora de fugir, apavorados que ficamos ante a perspectiva de vermos também nossos pensamentos e ações passadas assim devassados. Quem deve teme, né? Quem deve teme. Até porque eles já tinham passado por aquilo ali, né? Quem deve teme. Então teve vontade de correr. Agora, interessante, o aparelho era feito de raios solares. Pegava raios de sol. Olha que tecnologia, né? E outro ponto também, ele é tão sensível que ele capta as impressões mentais e emocionais, não do só as presente mentais. e do passado, né? Não é isso? É. Detecta tudo, não tem como esconder. É a máquina que não dá para mentir. Vocês vejam como tudo aqui é a cópia do que tem lá, uma cópia imperfeita. Eles estão vendo, está narrando como se eles estivessem na sala acompanhando, lembra? O padre Anselmo foi, o Olívio de Guzman foi até a sala como se estivesse do lado do ouvido, mas estão à distância, estão num aparelho de televisão. Na época não tinha nem televisão. Essa aqui deve ser televisão 6D, né? Está lá com eles. Depois veio a televisão. Agora vocês estão vendo, tem detector de mentiras, não tem? Usam isso aí. Mas não é com raio solar que... E o homem é tão, né, esperto que eles sabem como, uns estudam como mentir para que o detector de mentira não pegue a mentira, né? Então estão se aperfeiçoando. Olha, dá para a gente ver aqui nas emoções quando o cara mente ou não. Agora eles vão fazer aqui com que ele obrigue a ver a realidade, ele vai falar a realidade dele, ele vai negar, mas vai chegar um momento que ele vai falar. Então os aparelhos daqui estão sendo aperfeiçoados, né? Aqui é a cópia do que tem no mundo espiritual. Vamos lá, continua. Intimamente, presumimos que nossos mentores conheciam minuciosamente quanto nos dizia a respeito, sem exceção mesmo do pensamento. No entanto, a discrição, a caridade desses incomparáveis amigos, que jamais se prevaleciam de tal poder para afligir-nos ou humilhar-nos, nos deixava à vontade, prevalecendo em nosso imo a cômoda opinião de que seríamos inteiramente ignorados. Como estamos aqui. Vocês não estão vendo meu pensamento, eu também não estou vendo o de vocês. Estamos convivendo naturalmente. Mas os instrutores viam o pensamento de todo mundo. Eles sabiam disso, mas eles eram discretos, né, que não queriam humilhar ninguém. Lá, você que foi do Leão Denis, você chegou a pegar o altivo lá? O pessoal tinha medo do altivo, alguns, porque ele viu o pensamento, né? Eu não quero que o altivo veja quem eu sou, o que eu estou pensando. O altivo sempre foi na dele, sempre foi discreto. Mas que ele percebia, né? Se um encarnado tem a condição de perceber isso, imagina o mundo espiritual. Por isso que a gente tem que se educar desde já, para não passar vergonha lá. Vou contar uma pequenininha, história pequenininha, mas interessante, uma passagem do Chico. O Chico estava lá, atendendo na fila, e o camarada lá na fila, né?
Vinha ali para atender. E começou o pensamento a voar, né? O Chico está ali para quê? Chico não casou, não tem família, não tem família, né? Não casou, trabalha o tempo todo aí. Para que ele quer? Falou do órgão genital do Chico. Para que ele quer aquilo? Aquilo não serve para nada. Foi quando chegou na vez dele, Chico, serve para fazer xixi, meu filho. Então, ele pegava, se o Chico pegava o pensamento, né? Um outro lá na fila, eu contei mais ou menos o caso, pode ser que tenha ido do banheiro, uma coisa dessa assim, tá? Mas o fato foi que isso aconteceu. Como o outro também, Chico tá feio, parece um sapo, tá feio. Tudo bem, quando chegou na vez dele, Chico, pareço um sapo, né, meu amigo, estou feio. Era amigo dele. Então, se nós, encarnados, temos a capacidade, alguns, né, de perceber o pensamento do outro, ler o pensamento do outro, imagina no mundo espiritual que a comunicação se dá pelo pensamento. E você vai para um lugar elevado, entre espíritos elevados, e você, deseducado, pensa o que quer, julga, faz uma análise inferior de alguma coisa, alguma situação. Vai passar vergonha. Vamos botar a mão no seu ombro. Vai passar vergonha. Então a gente precisa se educar agora. Vamos lá. Continua aí mais um pouquinho. O que, porém, em verdade nos alarmava, não era o sermos totalmente conhecidos deles, mas a possibilidade de vermos nós mesmos essas fotografias do passado, de assistirmos nós mesmos às monstruosas cenas que fatalmente se refletiriam no insuspeitável espelho, analisando-as e medindo-as, o que inesperadamente surgia para nós como patíbulo infamante que nos aguardaria com um novo gênero de suplício. Uma entidade iluminada... Tinham medo deles mesmo, né? E não era nem do outro reconhecer, era eles ter que ver o que eles fizeram, o que eles pensaram. Quantas vezes a gente diz assim, não fala nisso, não quero nem lembrar. Não quero nem lembrar disso, não é? Não acontece? Vamos lá. É isso que eles estão dizendo. Uma entidade iluminada continuou explicando o lente emérito, diretor interno da Torre de Vigia. Já educada em bons princípios de moral e ciência, não se utilizará desses aparelhos quando deseje ou necessite extrair dos arquivos da memória os pensamentos próprios, as recordações, o passado, enfim. Bastar-lhe-á a simples impressão da vontade, a energia da mente acionada em sentido inverso, e se tornará presente o que foi passado, vivendo ela os momentos que foram evocados, tal como os vivera realmente outrora. Para a reeducação dos inexperientes, porém, assim dos inferiores, tornam-se úteis e indispensáveis, motivo pelo qual os utilizamos aqui, facilitando sobremodo o nosso serviço. Na verdade, o diretor lá do trabalho, o Olivier de Guzman, ele não precisava do aparelho, ele faria aquilo, ele via. Mas o outro necessitava. E como tinha um aparelho, facilitava todo o trabalho. Né? Tanto para o Olivier de Guzman, que ia ter que se concentrar, e quando você se concentra para ver, há um desgaste fluídico. Mas ele poderia ver naturalmente. Mas o aparelho era mais para aquele que estava doente e que ia ser tratado. Continua. Está entendendo o Heloísa? Continua. Só um pontinho. E quanto conhecimento que esses espíritos têm, não é? De tem. entender o pensamento inverso, direcionar. Quanto conhecimento, né? Todavia, tudo quanto obtivermos da mente de cada um será para nós como sacrossanto depósito que jamais será traiçoado, podendo-se mesmo adiantar que apenas o mestre instrutor do paciente será o depositário dos seus terríveis segredos, guardando-os zelosamente para instrução do mesmo, pois assim determinam as leis da caridade. Então vamos lá, isso é importante para nós aqui. A gente vai sempre se inserindo na história.
A gente vai entender Livro dos Espíritos se você se colocar ali na questão e na resposta que os Espíritos dão. Se é para mim, se eu tivesse nessa situação, eu já fiz isso. Você situar por que Kardec fez essa pergunta, qual o contexto, senão você não vai entender nunca. Se você fica sempre de fora olhando, ela é assim, é lá, fica com uma história. Você tem que trazer para você e refletir. Olha que ensinamento para a gente aqui. Eu vou ler devagarinho, porque se eu não chamar atenção, vocês passaram batido já. Olha só. Todavia, tudo quanto obtivermos da mente de cada um será para nós como sacrossanto depósito que jamais será atraiçoado. Então, quando a pessoa vem aqui fazer um atendimento fraterno, que conta as suas dores, as suas dificuldades, esse momento é um sacrossanto depósito que jamais poderá ser atraiçoado. Eu não posso sair daqui e dizer, poxa, o fulano, você não sabe o que fulano fez. Aí você está traindo todo um trabalho, a pessoa, a casa, tudo. Isso é uma traição. Ela vem com as suas dores, e quantas pessoas vêm aqui com as suas dores? Por isso, só eu faço, eu, Adilane, ou quem eu designar. Por quê? As pessoas precisam se preparar para isso. A dor de cada um pertence a ela. E a gente até recomenda, quantas vezes eu recomendo, não precisa falar disso para ninguém. Não precisa, mas às vezes a pessoa é linguaruda, ela mesmo sai falando. Né? Não fala isso para ninguém. Você já me falou, já me contou, eu já entendi. E eu digo isso quando eu vejo que a pessoa está aflita e ela quer contar para aliviar um pouco a consciência dela. Né? A gente até entende, mas não precisa, porque você se expõe. E as pessoas julgam. E normalmente julgam e condenam, por causa da nossa imperfeição. Então, fazer atendimento fraterno é muita responsabilidade, é de muita responsabilidade. Aquele que sabe ouvir e mais, você saber que aquele problema não é seu. Acabou, levantou, despluga e pronto. Desconecta. Porque senão você vai com o problema do outro, aí você atende 5 pessoas. Você vai levar o problema das 5 pessoas com você, você vai ficar doido. Então você ouviu, despluga. Conversa, ela me contou particularidades da vida dela, no momento difícil que ela precisava, foi ajudada. Mas amanhã eu estou olhando para a Carmen, igual eu estou olhando agora, normalmente. Eu não posso ficar, a Carmen? Quem é a Carmen? Caramba, eu não posso fazer isso. Então é qualquer um que a gente pode contar a nossa vida? Não é para qualquer um. E quem for contar algum problema, queira falar, a gente procura lá como é que chama? Tem um psicólogo, tem o terapeuta para isso. A função nossa aqui é de terapeuta, de psicólogo. Então vocês querem, quando contam, que não seja divulgado para ninguém. Então isso é de muita responsabilidade nossa. De ouvir o problema do outro e não julgar. Outro detalhe também, você não julgar. Pode chegar aqui e dizer o que disser. Hoje eu fui ali na esquina, fui assaltar a padaria, acabei matando o cara da padaria. Então, fica quietinho. Não fala, nem pergunta se matou mais gente, fica quieto, deixa eu falar. Aí saiu uma criancinha, eu fui dar um tiro no outro, acertei na criancinha, matou. Você pode até se ajeitar um pouco na cadeira, ouvindo a história, mas eu não tenho direito de sair daqui. Uma vez uma pessoa me perguntou, vem cá, e se for um crime, eu posso ir na delegacia e denunciar? O que vocês acham? Eu acho que depende. Se for para ajudar alguém, se for para modificar uma situação. Se a pessoa vem aqui, a minha função é ouvir e não julgar. Eu não posso chegar na igreja, eu não posso chegar na delegacia e denunciar ninguém.
Não posso fazer isso. Pode falar. Vocês estão vendo como é delicado esse assunto? Eu acho que nesse ponto que o senhor está colocando, você pode até tentar fazer com que a pessoa tenha um lapso de consciência. Você pode até chegar e mostrar para ela, tentar fazer com que ela se conscientize, para ela mesma, a partir dela, chegar na polícia e falar, fiz isso, cometi isso, ela mesma, mas você não pode julgar, não pode falar, você não pode ir para a polícia para falar uma coisa que ela foi confidenciar a você. Pois é. Então, se ela quisesse falar com a polícia, ela iria na delegacia de polícia. Se ela veio aqui, eu também não posso nem fazer com que ela vá lá, induzir, não. Eu estou aqui para ouvir. Eu peguei um exemplo extremo para vocês verem como é delicado esse assunto. Eu ouvir e saber ficar calado. E se a pessoa retornar tantas vezes quantas forem necessárias aqui, eu não julgar. Eu não posso fazer isso, não é meu papel. Então ele está dizendo aqui, é um sacrossanto. O que é uma coisa sacra? Sacro vem de sacra. Sagrado. Sagrado. É sagrado e é santo ao mesmo tempo. Então eu não posso falar. Mas vamos terminar que a nossa hora já acabou. Vamos lá. No entanto, Agenor, não é aqui? Não, esporadicamente, como neste momento, poderemos algo surpreender, visto tratar-se da iluminação da coletividade, ainda com maior razão, quando essa coletividade se anima da boa vontade para o progresso e do critério que vemos irradiando de vós outros. Muito bem, nós vamos parar por aqui, porque vai entrar numa outra fase agora, que o Agenor vai falar. Aí, como a nossa hora já chegou, senão vou entrar muito no tempo. Ele vai perguntar para o Agenor vai negar, não, meu mestre, não, senhor, não fui mau filho para meus pais. Aí ele vai apertar, você fez isso? Não, não fiz, até que... Aí a história agora é muito interessante também. Então, como é uma outra parte dessa mesma história, a gente vai parar por aqui, tá? Página 216. 216, a dele é 112, dela é 112. Mas, importante é 116 gravar aí. No entanto, Agenor, acharam aí? A gente continua aqui na próxima semana. É interessante esse estudo, né? É muito bom. É muito bom. Hã? É. Depois da 10ª vez, vocês vão começar a entender melhor essa história. Tem muita coisa aqui. Então vamos fazer a nossa prece, encerrando os nossos estudos, entendendo, Senhor, um pouco mais com a nossa irmã Ivone, com Camilo, com Leon Denis, que escreveram esta grande obra sobre a importância da vida, o maior de todos os direitos, o direito de viver. Agradecemos a esses espíritos que mostram, que se desnudam para nós, para que não cometamos o mesmo erro. Agradecemos a essa casa de amor que nos proporciona tais ensinamentos. Queremos rogar, Senhor, pelos irmãos suicidas, pelos mais esquecidos, por todos os nomes que aqui citamos, por todos que passaram pela nossa casa em atendimento, para os que se encontram presentes em nossa casa, neste salão ou na enfermaria. Rogar por todos que choram, que sofrem a dor do suicídio. Que chegue até eles as melhores vibrações, Jesus, as tuas vibrações de amor, de luz, de paz, de esperança, o bálsamo que suaviza
as suas feridas, as suas dores, morais e físicas. São irmãos nossos que sofrem, Senhor. E quiçá, algum dia, nós também trilhamos este mesmo caminho. Hoje, jamais fortes, continuamos a jornada terrena. Então, por eles, por todos nós, rogamos ao Senhor forças para valorizar a vida, forças para confiar em Deus acima de tudo. Que o perfume das rosas, que é o nosso pequenino óbolo, possa chegar até eles, eivado do teu amor, Jesus. E que essa flor singela e bela sirva de sinal de esperança para todos os irmãos que aqui se encontram, para aqueles que estão no Hospital Maria de Nazaré, pelo Agenor Penalva, que estamos estudando, seja onde ele estiver, receba essas vibrações, tanto quanto o Camilo e todos os demais irmãos, o Mário Sobral, o João de Azevedo, o nosso Jerônimo, que iremos estudar novamente a sua história daqui a pouco, o Belarmino, enfim, todos esses personagens que expuseram as suas vidas para nós, no intuito de valorizarmos a nossa. Que Deus os abençoe, que Deus os console, que Deus os proteja e que eles tenham a certeza de que vencerão, pois são filhos de Deus, amados por Deus, amados por Jesus, amados por esses nobres espíritos que se debruçam sobre suas dores. Nos despedimos então, em nome desses benfeitores, trabalhadores do bem, trabalhadores da luz, trabalhadores da colônia Maria de Nazaré. Em nome de Maria, em nome dos guias aqui presentes, do nosso altivo, dos diretores da nossa casa, da Dona Ivone, do Camilo, do nosso Leon Denis, em nome de Allan Kardec, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos em torno do livro Memórias de um Suicida, na manhã de hoje. Que assim seja.